Olá, como estão? Espero que bem. Venho aqui trazer hoje de novo o assunto da antipsiquiatria, a crítica à psiquiatria biológica e a sua epistemologia e as suas explicações enganosas, falaciosas, mentirosas a respeito da causa dos comportamentos humanos, ok? E vou trazer aqui hoje a partir, deixa eu pegar aqui, de um livro do Robert Whittaker, Anatomia de uma Epidemia, que é um repórter investigativo dos Estados Unidos, e no capítulo 5 ele traz aqui desse livro a caçada aos desequilíbrios químicos, que essa é a grande questão, né? É a justificativa que eles usam para diagnosticar e vender os psicotrópicos, as drogas psiquiátricas, ok? Então, aqui nesse capítulo, ele vai começar mostrando toda a complexidade do cérebro humano através da medicina, das pesquisas com médicos, de entrevistas com neurocientistas. Vai trazer aqui o cérebro humano adulto pesa cerca de 1,4 quilos e vai fazer uma grande descrição de como funciona cientificamente, né, o cérebro. E aí ele vai dizer assim: toda essa fisiologia, os 100 bilhões de neurônios, os 150 trilhões de sinapses, as diversas vias neurotransmissoras, refere-se a um cérebro de complexidade quase infinita. No entanto, a teoria dos desequilíbrios químicos dos transtornos mentais reduziu essa complexidade a um simples mecanismo patológico fácil de apreender. Na depressão, o problema estaria em que os neurônios serotoninérgicos liberariam muito pouca serotonina na fenda sináptica, e por isso as vias serotoninérgicas do cérebro ficariam subativas. Os antidepressivos elevariam e normalizariam os níveis de serotonina na fenda sináptica. E isso permitiria que essas vias transmitissem mensagens numa velocidade adequada. Enquanto isso, as alucinações e vozes características da esquizofrenia resultariam das vias dopaminérgicas hiperativas. Ou os neurônios pré-sinápticos jogariam um excesso de dopamina na sinapse, ou os neurônios-alvo teriam uma densidade anormalmente alta de receptores dopaminérgicos. Os antipsicóticos poriam um freio nesse sistema, o que permitiria as vias dopaminérgicas funcionarem de maneira mais normal. Em 1969, Malcolm Bowers, da Universidade de Yale, tornou-se o primeiro a relatar se os pacientes deprimidos tinham ou não baixos níveis de metabólitos de serotonina no líquido cefalorraquidiano. Um estudo de 8 pacientes deprimidos, todos previamente expostos a antidepressivos, ele anunciou que seus níveis de 5-HIAA eram inferiores ao normal, mas não significativamente. 2 anos depois, investigadores da Universidade McGill afirmaram que também eles não haviam encontrado uma diferença estatisticamente significativa nos níveis metabólicos de pacientes deprimidos e controles normais. E que também eles não haviam encontrado nenhuma correlação entre níveis desses metabólicos e a gravidade dos sintomas depressivos. Em 74, Bowers retornou com um estudo de acompanhamento mais aprimorado. Pacientes deprimidos que não tinham sido expostos a antidepressivos exibiam níveis perfeitamente normais desses metabólicos. E aí uma citação de um desses pesquisadores. A literatura aqui reexaminada sugere fortemente que a redução da norepinefrina, da dopamina ou da serotonina cerebrais não é suficiente por si só para responder pelo desenvolvimento da síndrome clínica da depressão. Os próprios pesquisadores.
Investigadores japoneses logo revelaram involuntariamente a lógica equivocada que estava em ação. Relataram que alguns antidepressivos bloqueavam os receptores de serotonina, inibindo o disparo dessas vias, e assim raciocinaram que a depressão seria causada por um excesso de serotonina livre na fenda sináptica. Eles empregaram o mesmo raciocínio retroativo que deu origem à teoria da depressão explicada pela baixa serotonina. O que é um raciocínio retroativo? É aquele que diz que porque foi usado, vamos pegar aqui a dor de cabeça, né, a cefaleia. Então tem uma grande dor de cabeça, uma cefaleia, e tomo aspirina. E aí passa a dor de cabeça. Então, olhando para trás, o meu cérebro estava com falta do ácido acetilsalicílico. É até engraçado, mas esse é o pensamento da psiquiatria biológica. É um pensamento retroativo, um raciocínio retroativo. E essa é exatamente a falácia da correlação com causa. O fato de ter uma correlação não significa que tem uma causa. E esse raciocínio retroativo, então, porque eu tomei esse medicamento e aquele efeito então aconteceu, então aquele comportamento é falta desse medicamento? Não. Isso é simplificação infantil do pensamento. Eu tive agora, essa semana, num ferro velho, ok? E aí estava lá aquele montão de carro empilhado, e num deles, que estava com o capô assim, afundado, né? O capô do carro afundado, tinha um gato em cima. Tinha um gato em cima. Um psiquiatra biológico poderia pensar, nossa, o gato causou o afundamento do capô. É isso que um psiquiatra pensaria, biológico. Porque ele confunde correlação com causa. E esse é o raciocínio que se usou e se usa até hoje para defender o uso das drogas psiquiátricas em relação ao comportamento. Como eu tenho que dar uma justificativa científica, entre aspas, muitas aspas, dão essa do desequilíbrio químico no cérebro, que nesse capítulo e mais em um monte de outros livros e testes científicos já mostraram que não existe essa correlação. Que até pode ter uma correlação, nem a correlação existe, mas vamos lá, dizer que tem uma correlação, mas daí para uma relação de causa e efeito é um salto, e essa provadamente não existe. Mas continuamos aqui então com o Robert Whittaker, né? Os cientistas do NIM, que é nos Estados Unidos é o Instituto Nacional de Saúde Mental, os cientistas que queriam provar essa correlação, essa relação de causa e efeito para vender as drogas psiquiátricas. Então eles fizeram as pesquisas para provar que eles estavam corretos, que essa epistemologia, que essa falácia não era uma falácia. Os cientistas do NIM extraíram a única conclusão possível, depois de anos de pesquisas. As elevações ou diminuições do funcionamento dos sistemas serotoninérgicos por si mesmas não tendem a estar associadas à depressão. Ponto. Diz um deles, um dos pesquisadores do NIM. Passei os primeiros anos da minha carreira num regime de dedicação exclusiva à pesquisa sobre o metabolismo da serotonina cerebral, mas nunca vi nenhuma prova convincente de que algum distúrbio psiquiátrico, inclusive a depressão, resultasse de uma deficiência da serotonina cerebral. Psiquiatra da Stanford, 2003. Não há nenhuma comprovação científica de que a depressão clínica se deva a qualquer tipo de estado de déficit biológico. Colin Ross. Entretanto, impulsionada pela propaganda farmacêutica, essa crença continua viva. A teoria serotoninérgica da depressão, escreveu ele, David Healy, um dos outros pesquisadores do NIM, com evidente exasperação, é comparável à teoria masturbatória da loucura. Esse é o nível da epistemologia da psiquiatria biológica. A pessoa que se masturba vai ficar louca. É esse o nível de correlação
de falácia da correlação como causa e efeito. E não sou o que estou dizendo, está aqui. Pessoas da alta gama da pesquisa científica nessa área. Okay? Então, ele vai continuar aqui falando, né, o Robert Whittaker, né? Estudos feitos em autópsias também revelaram que o tecido cerebral de esquizofrênicos não medicados não apresentava níveis anormais de dopamina. Queriam, né, pesquisar o cérebro. Por fim, investigadores da França, Suécia e Finlândia usaram a tomografia por emissão de pósitrons para estudar a densidade dos receptores D2 em pacientes vivos que nunca tinham sido expostos a neurolépticos. E todos relataram a inexistência de diferenças significativas entre os esquizofrênicos e os sujeitos de controle normais. No entanto, no fim da década de 80, estava claro que a hipótese de desequilíbrio químico na esquizofrenia e na depressão e outros, a de que essa seria uma doença caracterizada por um sistema dopaminérgico hiperativo, que depois seria como que reequilibrado pelas drogas, havia caído estrondosamente por terra. A teoria dopaminérgica da esquizofrenia tem pouca credibilidade para os psiquiatras, observou Pierre Denquier em 90. Ainda assim, o público continuou a ser informado de que as pessoas diagnosticadas com esquizofrenia tinham um sistema dopaminérgico hiperativo, sendo as drogas assemelhadas à insulina no diabetes. Quer dizer, continuam mentindo descaradamente. Não há provas convincentes de que uma lesão no sistema dopaminérgico seja uma causa primária da esquizofrenia, escreveu Steve Hinman, do NIM, em 2002. Então, está mais que provado e a cada ano sai mais pesquisas nesse teor, né? E aí, então, diz aqui, Joseph Glennon, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard, observou que em todos os casos em que se julgou encontrar esse desequilíbrio, posteriormente ele se revelou falso. Saímos à caça de grandes e simples explicações neuroquímicas dos transtornos psiquiátricos e não as encontramos. Isso nos leva à nossa próxima grande indagação. Se as drogas psiquiátricas não regulam uma química cerebral anormal, o que elas fazem? E aqui eu vou para outro livro, que eu já mencionei várias vezes aqui, da Johanna Moncrieff, que é, o título é O Mito da Cura Química da Psiquiatria Biológica. E ela vai fazer, então a pergunta que fez aqui o Robert Whittaker, né? Se as drogas psiquiátricas não regulam uma química cerebral anormal, o que elas fazem? A Johanna Moncrieff vai fazer uma divisão entre dois modelos de atuação das drogas. Um modelo centrado na doença e um modelo centrado na droga. O modelo centrado na doença é quando as drogas ajudam a corrigir um estado anormal do corpo. Deixa eu pegar aqui, ó. E nesse sentido, né, aqui tá. Os efeitos terapêuticos derivam dos efeitos que essa droga atua nessa doença, nesse órgão. E o paradigma para isso é a insulina para diabetes, né? Ou seja, um anti-inflamatório, um antibiótico. Tem uma doença específica e essa droga tem um modelo centrado nessa doença, ela atua nessa doença, corrige o estado normal do corpo, do órgão, dessa enfermidade e pode ter, a partir daí, normalmente tem, efeitos colaterais secundários, como, a dor de cabeça, ataque ao intestino, pode dar alergia em algum lugar, mas elas são drogas que têm como alvo
um modelo centrado na doença. Não é esse o modelo das drogas psiquiátricas. É o que acabou de dizer ali o Robert Whittaker e muitos outros. É isso que querem fazer acreditar os psiquiatras biológicos e a indústria farmacêutica, que as drogas psiquiátricas têm um modelo centrado em um desequilíbrio químico no cérebro. E não é verdade. Sistematicamente comprovado que não é verdade. As drogas psiquiátricas não estão no modelo centrados na doença porque não tem essa doença, esse desequilíbrio no cérebro. As drogas não corrigem nada. Então, o que elas estão fazendo? Pergunta Robert Whittaker. É o segundo modelo das drogas que nos traz a Joanna Moncrieff, que são o modelo centrado na própria droga. Nesse modelo da droga centrada na própria droga, elas criam um estado anormal no cérebro. Elas modificam o funcionamento cerebral. E os efeitos derivam desse impacto que a droga faz no cérebro, modificando o comportamento da pessoa. Né? Ou trazendo comportamentos, estados mentais mais passivos, ou mais ativos, ou mais violentos, ou menos violentos. E o paradigma que ela traz aqui para essas drogas centradas na própria droga, no efeito da própria droga, é o álcool para problemas sociais. Né? O álcool altera, modifica, cria um estado anormal, ingerido em tal quantidade, dependendo de cada pessoa, de cada tolerância. E todas as drogas recreativas estão nesse modelo. Ou as não recreativas, como crack, como heroína, como a cocaína, como a maconha, e é este o modelo das drogas psiquiátricas. Elas geram estados anormais no cérebro humano que criam comportamentos em função dessa interação, desse impacto que a química produz no cérebro. É exatamente estas drogas que desequilibram o cérebro e geram comportamentos relativos a esse desequilíbrio. Por que não se pode dirigir quando bebe? Porque a pessoa tem outro comportamento. Alguns acham que agora eu sou, sei eu, Ayrton Senna, não sei o que, sou. Se encorajam com comportamentos afetados pela droga. Nesse sentido, não tem efeitos colaterais. Nesse modelo da droga centrada nos efeitos da própria droga, não tem efeitos colaterais. A psiquiatria não tem efeitos colaterais, as drogas psiquiátricas. São os efeitos da própria droga. Efeitos colaterais secundários são para o modelo de drogas centrados na doença, na enfermidade, que atacam essa enfermidade, que atacam essa doença, que de alguma forma ajudam a corrigir o estado saudável do órgão da pessoa, mas produz efeitos secundários. As drogas recreativas e psiquiátricas não produzem efeitos secundários. São os efeitos da própria droga. Que assim como para alguns tem mais ou menos tolerância para o álcool, alguns têm mais ou menos tolerância para as drogas psiquiátricas. Por isso que eles ficam fazendo um joguinho de tentativa e erro com a gente. Toma um pouco mais, dá um pouco menos para o seu filho, não dá um pouco mais, mas ele ficou assim, então dá menos. Então ficou assim, então dá mais. Porque não se sabe, não tem a mínima ideia do que acontece. Como qualquer droga. E não é à toa que também na instituição norte-americana, a FDA, né, que regula aí os medicamentos, que também tem seu problema aí com a indústria farmacêutica,
eles colocaram as drogas psiquiátricas no mesmo patamar taxonômico das anfetaminas, né? Da heroína, da cocaína, porque é ali que elas estão. Então, nós temos que combater a falácia, porque uma coisa é não saber perigo. Os médicos acreditavam nessa falácia do pensamento retroativo, de achar que correlação é causa. Isso foi em 1950, 52, 40 e poucos. Eles não sabiam, não tinham informações e tecnologia suficiente para compreender o que estava acontecendo, então eles achavam que correlação era causa. Foi produto da ignorância. Ok, perfeito. Isso é completamente aceitável, desculpável, se a partir daí se tenta passar por cima dessa ignorância e saber que esse tipo de pensamento infantil, primitivo, não pode mais ser usado hoje. Mas agora, quando constantemente se prova o contrário, se continua usando o mesmo tipo de pensamento, aí já é crime. Crime epistemológico no mínimo. É falta de honestidade com o número de informações e conhecimento acumulados que tem hoje a respeito desse assunto. Um psiquiatra dizer que a droga psiquiátrica funciona como insulina para diabetes, se essa pessoa não tem 5 anos, se ela tem 30, 40, 20, é formada, passou pela faculdade de medicina, e diz uma coisa dessas, essa pessoa é responsável, é uma irresponsável por propagar uma mentira que ela mesma deveria saber. Essa ignorância ela não pode ser livrada. Aí é que eu não sabia. Não sabia que não podia ter escravo hoje. Não sabia que não se podia bater na minha mulher, não é minha propriedade. Não tem mais essa desculpa. Não posso espancar meu próprio filho, por quê? Não sabia. Não se pode mais dar essa desculpa. E esse é o nível de epistemologia que a psiquiatria biológica usa, e nós também não podemos mais ficar inertes esperando que eles digam o que eles queiram dizer e nós aceitemos, como se nós também não tivéssemos acesso à informação. Esse livro do Robert Whittaker é em português. Então, temos que combater a falta de informação, temos que combater as falácias, temos que combater as mentiras ditas com consciência, ou se é por falta de consciência, mas porque uma ignorância ativa, é a responsabilidade, tem se responsabilizado essa pessoa que tem uma ignorância ativa, que tem informação, mas não quer saber, não quer procurar. E nós temos que ser, nós somos a maior parte, nós somos a população, nós temos que pressionar para que as pessoas digam a verdade. Nós não podemos aceitar de forma inerte, como umas amebas, as informações que vêm de fora. Nós temos que botar a pressão. Temos que pedir explicação. Queremos a explicação do desequilíbrio e quero saber se tem também pesquisas do mesmo calibre provando o contrário, porque eu que quero decidir. A vida é minha, é do meu filho. Nós decidimos sobre a vida dos nossos filhos e jovens. Se é uma pessoa bem informada, um psiquiatra bem informado, disser, não, olha, droga psiquiátrica não atinge nenhum problema orgânico, não tem desequilíbrio no cérebro, um psiquiatra honesto, mas eu recomendo porque os efeitos são assim, altera lá a sua condição mental, desequilibra, mas você pode estar um pouco mais relaxado, tirar essa pressão de cima de você, até você procurar um bom terapeuta, uma boa atividade para que você tente resolver sua vida. E uma pessoa adulta, com toda a consciência de que está recebendo uma informação honesta, decida por si mesmo, não, mas eu sei, eu quero mesmo receber, eu sei que isso aqui não está atacando nenhuma doença biológica, ela não existe, meu comportamento não é biologicamente explicável, ele é de outra dimensão, mas eu também preciso de tomar alguma coisa para me sentir um pouco mais aliviado com a pressão e depois eu procuro um terapeuta. Ok, eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, a mentira, a falsidade, o engano é imperdoável. Eticamente imperdoável, já que não pode ser criminalmente, porque, inclusive, a justiça aceita os psiquiatras como se estivessem falando a verdade. Nós, como pessoas, temos que
pressioná-los eticamente a serem honestos com o que estão fazendo com nós e com a gente e fundamentalmente com os nossos jovens e crianças. Ok? Recomendo para vocês esse livro, então. Eu deixo ali na descrição. O da Joanna Moncrieff eu já recomendei várias vezes, eu vou colocar na descrição do vídeo também, ele só está em inglês. E do Robert Whittaker tem em português. Eu recomendo que vocês leiam para protegerem-se, para que se protejam da psiquiatria biológica, ou para que, dentro do poder de cada um de nós, pressionemos, que vocês pressionem aí, cada um de vocês, os seus psiquiatras e as pessoas que defendem a psiquiatria biológica a se informarem melhor e serem mais honestas, primeiro com eles mesmos e depois com os outros, tá bom? Se gostaram do vídeo, querem dar like, querem comentar, querem compartilhar, ajuda o canal a crescer, tá bom? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.